A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, vamos começar aqui mais um cafezinho com Jesus. Eu sou o pastor Alex, que apresenta o cafezinho. Hoje nós estamos no áudio 12 do nosso estudo de João, né? Estamos aprendendo bastante coisas, estamos esmiuçando versículos, né? Glórias a Deus por isso. Pega a sua Bíblia, abre ela juntamente comigo aqui, no Evangelho de João. Ontem nós paramos no capítulo 6 e no versículo 29. Vocês recordam? 6, 29, que diz assim, ó. Jesus respondeu e disse-lhes: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. Então a pergunta seria: qual é a obra de Deus? A obra de Deus é crer naquele que ele enviou. Disseram-lhe, pois: que sinal, pois, fazes tu para que o vejamos e creiamos em ti, que operaste tu? Eles ainda duvidavam, né? Verso 31. Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito: deu-lhes a comer o pão do céu. Disse-lhe, pois, Jesus: na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá a vida ao mundo. Então, ele está apontando para ele. Ele é o pão que desce do céu, né? Já o maná não seria o pão. Tá entendendo? Agora, verso 34. Disseram-lhe, pois: Senhor, dá-nos sempre deste pão. E Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede, né? Na verdade, a fome e a sede que ele está falando aqui não é a fome e a sede que nós temos como carne, ele está falando como espírito, né? A palavra está espiritualizada, então a fome e a sede aqui são outras coisas, né? Fome e sede de justiça, por exemplo, não é carnal, é espiritual, né? Verso 36. Mas já vós disse que também vos me vistes e contudo não credes. Todo o que o meu Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma, o lançarei fora. Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Então, ele está batendo bastante nessa tecla de que Jesus foi enviado por Deus. Quando Deus o enviou, né, ele veio para fazer a missão, ele não veio para fazer a sua própria vontade, né? A própria vontade dele talvez seria outras, né? Mas ele veio fazer a vontade do Pai. Tudo que Jesus fez nessa terra foi fazer a vontade do Pai. Era a vontade do Pai que ele nascesse por uma virgem. Era a vontade do Pai que ele tivesse 12 discípulos. Era a vontade do Pai que ele morresse por nós e pela vontade do Pai ressuscitou. Compreendeu até aí? Verso 39. E a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia, né? Então, meus irmãos, nós temos essa promessa, tá entendendo? Morrendo aqui, passaremos para uma outra vida, mas Jesus vai reinar nessa terra. Essa terra vai ser transformada. Tudo que você vê hoje não existirá. Deus vai fazer uma nova terra, um novo céu. E quem vai governar tudo isso? O nosso Senhor Jesus. Ele governando tudo isso, como é que ele vai trazer você de lá para cá? Vai ter que ressuscitar você, tá entendendo? Senão você não vai ter parte com isso aqui. Compreendeu? Verso 41. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera: eu sou o pão que desceu do céu. Eles não estavam aceitando essa palavra. E diziam: não é este Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe nós conhecemos? Como, pois, diz ele desci do céu? Era complicado, meus irmãos. Eu acredito que a gente também ficaria semelhante aos judeus. Por quê? Porque como é que a gente poderia entender que um homem desceu assim? Como é que entenderíamos isso?
a gente também não teria essa compreensão rápida. Então não dá para tacar pedra nos judeus assim. A gente também não entenderia. Por quê? Imagina que você conhece a minha mãe, Dona Teresa, e meu pai, Justino. Meu pai já é falecido, mas vamos supor que ele estivesse vivo. Vai. Você conhece a minha mãe e meu pai, você me viu crescer, me viu brincar, me viu correr. E de repente eu cresço e falo para vocês que eu sou o filho de Deus que desci do céu. Como você vai entender isso? Dificilmente teríamos uma mente espiritual para entender isso. Mas mesmo assim, Jesus vai bater em cima da tecla para que eles aprendam. Verso 43. Respondeu, pois, Jesus e disse-lhes: Não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou o não trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu, aprendeu, vem a mim. Tá vendo? Vou repetir o verso 45. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Não que alguém visse ao Pai, a não ser aquele que é de Deus. Este tem visto o Pai. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Né? Ele está batendo muito nessa tecla porque os judeus, meus irmãos, ele foi enviado para os judeus, mas os judeus não estavam aceitando isso, né? Então, vemos agora o verso 48, que ele vai bater de novo na tecla daquilo que estava deixando eles murmurando: eu sou o pão da vida. As palavras de Jesus era tipo um nível um pouco mais alto. Você vai entender isso, por exemplo, quando a gente está na igreja. Algumas pessoas estão no púlpito, aí a pessoa pega e fala terra, manto, a pessoa costuma dizer assim, quando eu era do mundo, aí você fala, poxa, mas ele não está no mundo ainda? Como que ele fala que quando ele era do mundo, né? Aí a pessoa vai dar um testemunho, a pessoa fala, olha, aí eu morri para o mundo. A pessoa que não entende vai achar isso uma loucura. Então, na verdade, meus irmãos, nós temos que procurar entender o que isso quer dizer. Né? As pessoas que não compreendem vão ficar todas embaraçadas, né? Como ele está dizendo que ele é o pão. Ele é um humano. Ali eu estou vendo carne e osso, ele é humano. Como é que ele está falando que ele é pão? Essas coisas confundem a mente deles porque eles não têm uma mente em Cristo, eles ainda não estão preparados. Agora perceba que você que já faz tempo que está na igreja, já entende esse linguajar. Verso 49. Vossos pais comeram maná do deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Não é que você vai ficar eterno aqui nessa terra, não, você vai morrer em carne, mas em espírito você vai ressuscitar, vai ser ressuscitado por ele, né? Eu sou o pão vivo que desceu do céu, se alguém comer deste pão, viverá para sempre, e o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo, como nós pode dar este a sua carne a comer? Tá vendo? Eles não entenderam de novo. Jesus, pois, lhes disse: Na verdade vos digo que se não comerdes a minha carne, se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmo. Isso aqui vai soar, vai parecer canibalismo. Quer dizer que os crentes comem a carne e bebem o sangue de Jesus? É vampiro, é canibalismo, o que é isso? Espiritualmente, tá entendendo? Quem come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna e eu o ressuscitarei no último dia. Por isso que é importante ceiar. Porque a minha carne verdadeiramente é comida e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. Então, cada vez que ceiamos, nós estamos completando Cristo dentro de nós e nós dentro dele. Então, é lógico que a gente tem parte com ele. Compreendeu? Verso 57. Assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai. Assim, quem de mim se alimenta também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais que comeram o maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre.
Ele disse essas palavras, essas coisas, na sinagoga e ensinando em Cafarnaum, né? Paramos aqui no verso 59. Por hoje é só. E amanhã a gente continua, né? Mas eu espero que você escute meus recadinhos aí. Bom, vamos lá, meus irmãos. Anota aí a lição de casa. Salmo 25:14. Salmo 25:14. Aniversariantes de hoje, a Sônia Pires, do grupo Mulheres de Oração. A Beth te parabeniza e todo o grupo te parabeniza também. E o pastor Alex também te parabeniza, né? Glórias a Deus por isso. Meus irmãos, lembra que no áudio 10 eu comentei sobre a mulher que meteu o pau no cafezinho, que falou que não ia pra frente e tal? Então, algumas pessoas perguntaram pra mim como é que ficou aquela história, né? Então, meus irmãos, na verdade, ela rejeitou o cafezinho lá no áudio 10, como eu expliquei, né? E assim, na verdade, eu nunca mais tive contatos com ela. Eu não vi, não sei, eu oro por ela, né? Porque eu coloco os nomes das pessoas no meu caderno de oração. Eu posso esquecer, mas está lá no caderno. Então, eu vou sempre orar. Agora, eu creio que um dia ela vai ver o tamanho que o cafezinho tomou. Isso não é para a minha glória, isso é para a glória de Deus, tá? Que ele cresça e eu diminua, tá bom? Bom, eu também fui aconselhado no mesmo dia pela Jennifer. A Jennifer é lá de Minas Gerais. Jennifer, um grande abraço do pastor Alex, né? Ela é psicóloga, ela me deu umas dicas muito boas que eu vou acatar, tá? Eu vou acatar. E eu tenho, olha só, o cafezinho é maravilhoso, né? Eu tenho psicólogos que me aconselham, me ajudam, né? Tem policiais, eu só não tenho advogados aqui que me ouvem, mas eu tenho policiais, eu tenho bombeiros, médicos, e eu tenho certeza que Deus vai ganhar muita gente ainda por este lugar, né? Eu creio nisso. Bom, quero mandar um abraço para o meu amigo e irmão, o Elias, né? O meu amigo e irmão, tá entendendo? O meu amigo e irmão Elias, que é um cara lá da Bahia, muito gente boa. Deus abençoe grandemente a sua vida. Também quero mandar um abraço para o pastor Carlos Adriano, né? Ele mandou um abraço para mim aí também, é recíproco, também vou mandar um abraço para ele, né? Tudo que ele falou é verdade, meus irmãos. A gente tem esse carinho um pelo outro, graças a Deus, né? A gente nunca viu um maior que o outro, né? Eu, para mim, vejo ele maior que eu. Ele é o meu Elias, tá entendendo? Meu profeta Elias, né? O Carlos Adriano é lá do Pernambuco, para quem não sabe, que eu sei que todo mundo aí conhece, né? Ele apresenta um programa semelhante igual a mim, assim, ó. Eu apresento o Cafezinho com Jesus, ele apresenta o Bíblia na Mão e Palavra no Fogão. Pastor, eu quero ouvir os áudios dele também. Tá bom. O número dele é 81, que é Pernambuco, né? 8686-5026. Tá bom? E vocês que são meus ouvintes, né? E vieram me dar um recado, que ele me mandou um abraço, muito obrigado, meus irmãos. Agora volta lá e diz, olha, o pastor Alex também ama muito a sua vida, viu? E te mandou também um abraço. Meu amigo pastor Carlos, Deus abençoe a sua vida. Eu anseio por um dia gravar junto com o Senhor e também, né, assistir mais uma pregação sua. Amém? Também quero mandar um abraço para uma família muito querida, meu amigo Neto. Neto, você tá top, viu? Gostei, você tá top. Um abraço para Neide e para os filhos deles, os gêmeos Analé e Daniel. Eles são lá de Povoado Cruzeiro de Laje, lá na Bahia, né? Um grande abraço a todos vocês. Deus abençoa grandemente as vossas vidas. Que Deus abençoe grandemente, meus amigos, né? Bom, por hoje é só. Ah, meus irmãos, acabou de sair um PDF muito forte, viu? Casais e Vendavais. Ele é uma prévia do livro que eu estou escrevendo. Vale a pena você ver, tá bom? Custa R$5, meus irmãos, me ajuda. Vai lá nos meus contatos. Pastor, me dá o seu Pix, me dá os nomes dos PDFs que o senhor tem, porque eu vou encomendar aí, eu quero. Aí você já pede lá, meus irmãos, R$5, né? Tem 22 PDFs agora. Então, me ajuda para que eu possa ter dinheiro para os alimentos das cestas básicas. Deus abençoe a todos e fiquem todos na paz do Senhor Jesus.